Depois, tautologia. Olha só, o que é tautologia, tá? Tá aqui, já tá entre parênteses para vocês, né? Ó, repetição de ideia. Relativamente frequente em redações de vestibulares, concursos e exames. Esse vício torna o texto circular e desnecessariamente repetitivo, tá? Afirmar, por exemplo, que estudar deve ser prioridade do candidato ao Enem, por isso deve ser, né, a principal preocupação do estudante, é redundante, né, pois bastaria ter se limitado à primeira oração, de fato. Tá? Então, lembra, ó, a tautologia nada mais é do que a redundância, né? O que é redundância? É aquela repetição de ideias, que pode vir, às vezes, né, a partir de um vício de linguagem, tá? Então, vamos lá, né? Aquela velha história, aquela brincadeirinha, né? Que é brincadeira, mas não é, né? Porque o pleonasmo é um vício. O pleonasmo é um bom exemplo disso aqui, né? Tá? Porque o pleonasmo nada mais é do que a repetição de valores que estão subentendidos. Então, quando a pessoa diz assim, entrei, né? Entrei para a sala. Legal. Agora, entrei para dentro da sala. Evidencia, a pessoa entrou, foi para dentro, né? Então, isso é um pleonasmo, que é um vício de linguagem, né? Tá? Então, semanticamente falando, a gente chama isso de tautologia, que é a repetição de ideias, né? Mas, normalmente, a tautologia, a gente fala muito mais a partir do momento que tu utiliza frases, tu nem comete um vício de linguagem, mas tu utiliza frases que acabam falando da mesma coisa. Esse aqui é aquela velha história do prolixo, né? O prolixo está aqui, ó. Prolixo, lembra, né? O que é prolixidade, tá? O prolixo é aquele cara que fala e não chega num determinado fim, né? Fica só ali, ó. Tá? Tangenciando, tá, mas e aí, velho? Vamos lá, finaliza, conclua, deputado, né? Tinha uma personagem, acho que era da Praça Nossa, não me lembro. O cara ficava falando e aí chegava para ele, conclua, deputado, vai lá, né? Conclui de uma vez, né? Não é da praça, eu acho que era um que ficava enrolando a língua e tal. Mas enfim, tautologia é isso, tá? Repetir ideias. E aí vamos de novo, olha só. Numa redação, vão cobrar de vocês repertório sociocultural, vão cobrar variação em termos de léxico, né? Variação lexical. Vão cobrar de vocês norma padrão da língua. E quando nos cobram isso, tá, gente? É óbvio que eu não posso também repetir, falar a mesma coisa. Por isso que aqui, ó, vamos lá, tá? Se eu defendo uma tese lá na minha introdução, tá? Que o problema, que eu vou chamar de problema X, ele tem, né, a relação A e a relação B para o problema X. Se eu falar de A no desenvolvimento 1 e falar de novo de A no desenvolvimento 2, eu estou nisso aqui. Por isso que a gente perde ponto, tá? Por isso que a gente não demonstra repertório sociocultural, né? Por quê? Porque é o cara que está enrolando, entre aspas, né? Claro, não estou dizendo que a intenção do cara é enrolar, mas é o cara que está falando a mesma coisa com palavras diferentes, entendeu? Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que demonstrar que a gente sabe mais coisas, né? Então, não, eu vou... Tem um problema? Tem, beleza. Qual é o problema? O problema é X. Por que eu tenho problema X? Por dois fatores, A e B. Ou A, B e C, beleza. Então, desenvolvimento 1 vou falar de A, desenvolvimento 2 de B, desenvolvimento 3 de C. Ou vou falar no desenvolvimento 1 de A e B e no desenvolvimento 2 de C, né? Então, mas eu vou falar coisas distintas, coisas diferentes, né? Tá? Mais ou menos aquele exemplo do texto, né? Da proposta que pedia ali a questão da vida sustentável. Se eu fico falando só de lixo e lixo e lixo, não estou dizendo que o lixo não tem a ver, claro que tem, né? Ou plástico tem a ver, mas eu não posso ficar falando só da mesma coisa, né? Eu tenho que demonstrar que eu tenho, né? De novo, repertório sociocultural, tá? Que eu não sou esse cara aqui, né? Tem uma brincadeira que alguns colegas meus fazem entre si, tá? Que eles dizem assim, porque tem um deles uma vez que ficava justamente, tu perguntava uma coisa para ele, queria uma resposta mais direta, e aí o cara ficava, sabe, mas não falava, né? E aí o pessoal começou a brincar que iriam fazer uma plaquinha, né, dizendo não me enceba, né, no sentido, vai lá, cara, fala de uma vez, sabe? Então é mais ou menos isso, tá? Tem que ser objetivo. Nós temos um texto ali de, claro, vai variar muito da prova, né, que vocês vão fazer, mas pode ser um texto de, né,
25 linhas, 30 linhas, máximo se for Enem, pode ser um texto de mínimo 30, máximo 50, tá? Então vai depender muito da prova que vocês vão fazer, mas, né, vamos lá, de 25 para cima, se a gente pensar, tá? Pô, tudo bem, daqui a pouco eu não tenho o número de linhas que eu gostaria. Bah, ô Daniel, eu queria 100, eu gosto tanto de escrever que eu queria 100. Tá, mas tem que saber dosar também. Mas convenhamos, né? A gente tem um número legal de linhas ali que dá para colocar mais de uma ideia. A gente não precisa ficar sempre na mesma ideia, né? Então a gente pode falar, não só pode, né? A gente deve falar aí de mais de um ponto de vista. Na verdade, a gente tem que trazer um ponto de vista, mas a gente tem que trazer mais de um argumento para aquele ponto de vista, tá? E a última aqui que eu coloquei, pessoal, porém não menos importante, né? É a falsa analogia, né? Que significa estabelecer indevidas associações, como, por exemplo, relacionar a vitória de seu time preferido à camisa que você usava, tá, no dia do jogo decisivo. Isso aqui é muito bom, né? Porque isso aqui, claro, né, a gente faz isso no dia a dia, né? Eu sou principalmente essa questão assim de futebol. Acho que tudo que mexe um pouquinho com superstição e tal, a gente acaba fazendo, né, a falsa analogia. Eu lembro quando o Inter foi jogar com o Barcelona e, pois, lá em 2006, né, na final do Mundial, e todo mundo achando que o Inter ia ser goleado e tal, não sei o quê, né? E aí eu estava assistindo ao jogo com meu pai, também, meu pai é um colorado muito fervoroso, assim, e, e aí, de repente, o meu pai diz assim, né, eu tava com uma camiseta, eu acho que era a camiseta vermelha, uma vermelha que eu tenho lá do Inter, ele diz assim, bah, vai lá e pega a tua branca. Eu digo, bah, pai, mas por que a branca? Né, pensei que era em função do Inter estar jogando com a branca, né, naquele dia, mas não era por isso, né. Aí ele diz assim, vai lá e pega a tua branca. Eu digo, por quê, pai? Para ficar igual a eles? Ele diz, não, porque tu tava com a branca quando o Inter ganhou a Libertadores. Aí eu digo, beleza, faz sentido. Aí eu fui lá, peguei, né, coloquei a camiseta branca, e aí eu acho que deram 5 minutos depois o Inter fez um gol, e aí foi aquela loucurada que foi, né. E aí eu fiquei com aquilo, evidente, né? Então, tudo que é a partida mais importante assim que o Inter tem, eu pego. Uma camiseta hoje está mais velha, que não sei o que, toda desbotada, né? Eu lembro que ela tinha o autógrafo de alguns jogadores lá do Inter e tal. Até hoje tem, mas toda desbotada ali. Mas até hoje, quando o jogo é muito importante, assim, eu vou lá e pego. Embora hoje eu já não dê tanta bola assim para futebol, eu já fui bem mais fanático, mais fervoroso também com o Inter, mas sei lá, o tempo vai passando, tu vai vendo que os caras hoje não estão muito aí, estão mais pela questão da grana e tal, e aí tu fica meio pé da vida, então, mas, né, aí o ano passado, meu pai, né, o Inter estava ali, na verdade foi esse ano, né, foi em janeiro desse ano, mas era em relação ao campeonato do ano passado, né, o Inter estava naquela última partida contra o Corinthians ali e saiu aquele gol do Edenilson no final que deu um impedimento. Se ele não tivesse impedido, o Inter teria sido campeão. E o meu pai me liga e diz: pá, que droga, isso aqui é triste, chateado, né? Aí, no meio da conversa, ele me larga assim, ele, pá, tu tava com a camiseta branca? Eu digo, não, pai, não tava. Aí ele me culpou, né? Mas no bom sentido, assim, de brincadeira. Ele disse, viu, por isso que a gente perdeu, não sei o quê. Eu digo, não, pai, perdeu porque tinha que perder, né? Mas enfim, na verdade ele empatou o jogo, mas perdeu o campeonato, né? Então a gente não pode relacionar isso, não tem nada a ver, né? Tá? Isso é uma questão que está muito mais no campo da superstição do que qualquer outra coisa. Eu sei que alguém pode pensar, pá, senhor, mas sempre que eu faço uma prova com a caneta tal, eu vou bem. Né? Não é em função da caneta, é porque daqui a pouco a caneta faz com que tu te concentre mais, tu fique um pouquinho mais focado, porque tu faz essa relação com ela, não é porque tu tá com aquela caneta específica, de repente, se tu tivesse com outra caneta, tu também iria muito bem na prova, né? Mas a gente faz bastante isso, principalmente no dia a dia, né? Isso aí é o que a gente chama de falsa analogia, tá, pessoal? Então, tomem cuidado, principalmente no texto, tá? Vamos lá, eu não posso atribuir, tá? Vamos lá, eu vou tomar muito cuidado com o exemplo, porque eu não gosto de pegar exemplos assim da área da política e tal, porque o pessoal pode achar que eu estou querendo defender algum lado, né, político partidário, mas eu brinco para vocês, né, em sala de aula eu sou
eu sou uma samambaia, tá? Então, vamos imaginar que eu atribua a um determinado político, tá? Sei lá, vamos imaginar o presidente da, sei lá, do que? Colômbia, vou pegar um país qualquer, não tem, né? Vou pegar, tá, vamos pegar do Brasil aqui mesmo, não vamos pegar o atual presidente, vamos imaginar um presidente X, tá? E aí eu atribuo à figura do presidente dele ser, digamos assim, um cara bonito. Vamos imaginar que nós tivéssemos, tá? Não que nós não temos, mas enfim, vamos imaginar que se nós tivéssemos um presidente bonitão e tal, e aí de repente, a, vamos ver, a gasolina ela baixa 50%. Ela tem uma diminuição ali, né, de 50% no seu valor. E aí a gente tenta atribuir assim, né? Mas é que o presidente é bonitão, né? Tipo, isso é uma falsa analogia, evidente, não tem nada a ver, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente faz isso sem querer, tá? Claro, não nesse nível, mas eu vou trazer um exemplo agora mais próximo da realidade. Lá na época, eu não vou lembrar o ano agora, tá, pessoal? Eu sou horrível para data, mas é bem próximo aqui da nossa realidade. Na data que começaram a pedir o impeachment da Dilma, tá? Da então presidente Dilma Rousseff, né? Eu não me lembro onde é que foi, em São Paulo, tá? Teve uma manifestação em São Paulo e tal, né? E há pouco tempo haviam aumentado o valor da passagem de ônibus em São Paulo. E aí nessa passeata, que era de uma passeata de pessoas a favor do impeachment da Dilma, tinha um cidadão, um transeunte lá, tá? Um cartaz escrito assim: Dilma, por favor, né, diminua o valor da passagem em São Paulo. O que é isso, tá? Bom, primeiro é desconhecimento total, né, do tipo, né, de país, do tipo de ente federado que ele vive, né? Porque se ele soubesse disso, ele ia lembrar, se tivesse um mínimo de noção, e aí não precisa ser um grande conhecedor, não precisa ser da área do direito, tá, pessoal? Até porque, vamos lá, eu não sou, mas o cara tem que ter um mínimo de noção para lembrar que esse tipo de atribuição não é do presidente ou da presidente da República. Tipo, aumenta a passagem aqui em Porto Alegre, nossa, vou reclamar, né, do presidente. Não, não por isso. Pode reclamar por outras coisas, de repente, tá? Mas não por isso, né? Então, assim, ó, por quê? Porque cabe, né, ao prefeito, tá? Que é poder, né, no caso, executivo, né, no caso do município, chegar ali, né, e ver e tentar diminuir o valor e negociar, etc. Isso aí não cabe a presidente da República. Imagina se o presidente da República fosse cuidar do valor de passagem de todos os municípios. Né? Não só para isso, óbvio, né? Para várias outras coisas. Né? Mas, enfim, então, isso demonstra um certo desconhecimento das pessoas. E por isso que as pessoas acabam fazendo falsas analogias também. Né? Por quê? Porque desconhecem, não sabem. Aí o cara vai lá e coloca num texto, no final, bem bonito e tal, bacana, o texto dele dizendo que cabe, né, ao judiciário criar leis. E é aquilo que eu já falei para vocês várias vezes. O judiciário não cria lei, tá? O judiciário julga. Quem cria a lei é o poder legislativo, tá? E quem administra a bagaça toda, pelo menos na teoria, né, é o poder executivo, né? Então o executivo administra, o legislativo legisla, como o próprio nome já diz, né? Tá? E quem julga aí é o judiciário. E aí a gente ainda tem a figura do quarto poder, que a gente chama informalmente, né? Tá? Que é o Ministério Público, que é o ente fiscalizador. Tá aí o outro que as pessoas erram. Né? Vou colocar o MP. Pode colocar, dependendo do assunto, deve colocar, dependendo. Mas aí o cara diz que o MP tem que fazer o quê? Aí ele diz essas barbaridades. Diz que o MP tem que criar lei que faça tal coisa. Poxa. Tá? Então, assim, ó, tomem cuidado, tá? A gente tem que ter uma mínima noção das funções típicas de cada um desses poderes, tá? Porque eles podem aparecer e nos ajudam muito quando eles aparecem, né, na nossa redação. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá, pessoal? Justamente para não cair nessas
analogias aí falsas, tá?